vamos ver e vamos, a partir de agora, conferir o que o Enderson Moreira, técnico do Sport, falou sobre Wagner Love, que vem passando uma fase muito ruim na carreira e no Sport. Talvez no Sport ele não tenha passado essa fase. Desde que ele chegou ano passado, acho que em julho do ano passado, já fez um ano de Sport já o Love. Ele chega numa segunda janela do Brasileirão 2022, né, na Série B. Chega com Wanderson, chega com Facundo Labandeira, chega com Gustavo Coutinho. Uma parcela de compras ao mercado que o Sport foi fazer, né? Não tantas compras assim, porque Gustavo Coutinho foi emprestado, Labandeira também, o Sport meio que ampliou o contrato e tal. E o Wagner Love veio contratado porque iria para o Paysandu. Gente, assim, o Love, né, e a partir de agora o Enderson Moreira, técnico do Sport, vai falar um pouquinho sobre isso. Se vocês não viram na coletiva dele pós-jogo, a gente pegou um agrupado do que ele falou sobre Love. E antes de mais nada, eu queria sempre dizer aqui que o Love, no início da temporada, junto do Luciano Juba, junto de outros jogadores também, mas eles em geral, eu acho que de forma tão importante, o que jogou foi brincadeira, irmão. Vamos ser bem sinceros, né? O Love, ele falhou em um negócio, que eu sabia que mais pra frente, em caso de uma oscilação no seu futebol, porque já vinha tendo, foi o seu pronunciamento. O pronunciamento que ele foi fazer junto com Sabino, junto com outros atletas que estão ali, que o pessoal tá colocando agora entre aspas, e denominando e nomeando como Grupo Wagner, ali é que infelizmente o negócio para ele azedou. Só que não podemos esquecer que ele é muito importante para o elenco, foi muito importante para o elenco, ajudou demais o Sport a chegar a umas oitavas de final de Copa do Brasil, chegar a uma final de Copa do Nordeste, inclusive fazendo gol na final do Campeonato Pernambucano. É um cara que já tem um título aqui, Campeonato Pernambucano com o Sport, chegou a uma final de Copa do Nordeste, podendo sim ser campeão com o Sport, ser tetracampeão com o clube aqui. É um cara muito importante, só que nesse momento não tem condições dele ser titular. Nesse momento, pro bem dele, né, pro melhor, né, do que o que o Sport ainda pode ter de Wagner Love, hoje é banco. Hoje é banco. E parece que Enderson Moreira entendeu isso. E a partir de agora a gente vai ver ele falando um pouquinho do Love e do Diego Souza. Aí a gente volta para comentar e depois a gente vê uma outra parte do Enderson falar. Assistam agora ele falando um pouquinho do Wagner e também falando um pouquinho do Diego Souza, que pela primeira vez desde que voltou ao Sport e pela uma das primeiras vezes do ano foi titular 90 minutos em campo. Muita coisa para um jogador que veio de mais de 4 ou 5 meses de inatividade por lesão no menisco e agora volta, obviamente, o Diego Souza a vislumbrar uma titularidade, a jogar bola, inclusive participou do segundo gol, um cara muito importante, cracaço de bola, sabe, e é um torcedor em campo. O Diego Souza é aquele cara que já passou por momentos ruins aqui no Sport, mas sempre deu a volta por cima. Assim a gente espera de Wagner Love e tem poucos jogos para isso, porque eu acredito que ele não vai renovar com o Sport por causa da idade e por todo o clima já, né? Eu acho que ele vai parar porque ganha mais. Mas vamos ver o que o Enderson Moreira falou sobre Diego Souza e Wagner Love. Se tem uma coisa que eu acho, assim, eu aprendi na minha vida, e os meus pais me ensinaram a nunca ser mal agradecido. Então, assim, se a gente está hoje numa situação de disputa pelo G4, se deve muito ao Wagner também. Isso é importante as pessoas lembrarem, não esquecerem disso. Podem ficar chateados com uma ou outra declaração, todas as pessoas são falíveis, as pessoas falham, eu falho, você falha, todo mundo pode cometer algum tipo de erro, pode falar alguma coisa que alguém ficou chateado, mas o Wagner sempre foi muito positivo para nós, em todos os aspectos, não só fazendo os gols, dando assistência, mas pela liderança, pelo exemplo diário que ele sempre fez. Então, se tem uma coisa que eu não sou, eu não esqueço dessas coisas, cara, assim. É claro que o momento dele não é o melhor momento, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Ao mesmo tempo, o Diego estava sempre num processo inverso. O Diego não tinha condição nenhuma de começar um jogo. A gente foi, talvez, acelerando esse processo um pouco. E a gente sempre fica torcendo para que ele não tenha nenhum problema, né? E a gente sempre fica torcendo para que ele não tenha nenhum problema, né? Assim, não era o nosso planejamento, talvez, que ele fizesse 90 minutos hoje. Mas a necessidade, por tudo aquilo que ele representa, a qualidade do Diego, é claro que a gente quer que ele jogue muito. Eu falo assim, o torcedor acha que a gente não quer colocar um jogador. Não, pelo contrário, a gente quer. Só que a gente não pode ser irresponsável de colocar um jogador que não tenha capacidade, condição ainda de fazer.
O Diego ficou, eu não sei se tem alguma estatística nesse aspecto, deve ter uns 6 meses que ele não faz um jogo completo, ou mais. Não sei se ele fez esse ano, 90 minutos. Nem perguntei para ele, talvez ele não tenha feito no ano 90 minutos. Então olha para você ver como é que é. Então a gente precisa ter tranquilidade, porque na hora que ele tiver uma lesão, e a gente sabendo que talvez não fosse o momento de fazer isso, a gente não vai se perdoar nunca, entendeu? Pô, nós colocamos um jogador que não estava preparado, ele deu os indícios todos, os resultados todos, o acompanhamento todo que a gente faz, ele não está ainda no ponto, e a gente fazer colocar o jogador nessa situação, a gente como é que fala assim, irresponsável, né? Então, a gente foi fazendo o que era possível, o Diego ajudou muito nesse processo, e a gente viu que hoje era um momento para ele iniciar o jogo. Como eu falei assim, não era um planejamento nosso que ele terminasse. Pronto, no que Anderson Moreira falou aí, eu acho que eu não vou tirar nem pôr nada. Porque a gente tem que ser agradecido sim. A gente não pode ser mal agradecido com o futebol que ele apresentou até agora. Seria injusto da nossa parte chegar aqui e ficar vaiando. Ruim, burro, tabacado, bestalhado, Zé não sei o quê. Não, aí seria assim uma coisa injusta da torcida do Sport em relação a fazer isso. A torcida está vaiando muito pelo jogo que ele apresentou contra o Juventude. Mas eu vou dizer uma coisa, antes daquele pronunciamento ele já vinha mal. Antes daquele pronunciamento que ele foi, dizer assim, ó, quem quiser criticar, fica em casa. Que eu vou falar e repetir aqui. Ele não falou aquilo para atingir o torcedor, mas ele falou aquilo dando margem para uma má interpretação. E infelizmente o futebol é desse jeito, cara. O torcedor, o grande grupo do torcedor, ele vai levar a dor para si. Mesmo que o Wagner Love e os jogadores ali estiveram, ou naquele momento, estiveram direcionando essa fala para aquele grupo que fica atrás ali nas sociais, que normalmente joga copo, né? Que aí é totalmente abominável qualquer tipo de violência física. Mas naquele momento ele vinha mal. E antes daquele pronunciamento, o jogador não vinha pegando no pé do Wagner Love. Pelo contrário, cara, aplaudia. Ele esperava jogos melhores que o Wagner Love. E isso a gente não pode também negar. Eu sei que eu tô falando aqui o que o Anderson Moreira... As pessoas não podem lembrar, as pessoas não podem esquecer que Wagner foi um cara muito importante. Sim, mas antes daquele pronunciamento, até antes daquele pronunciamento, o Wagner Love vinha sendo amado pela torcida do Sport. Mas depois daquele pronunciamento que ele não joga mais nada... Que muito pelo contrário, foi o fim da picada. Aquele jogo contra o Juventude, aquele pênalti batido, aquela chance que ele botou de cavadinha. A bola nem passou pelo goleiro. E se tivesse passado, tinha risco de nem entrar pela poça que tava, pelo campo inabitável que tava naquele jogo contra o Juventude semana retrasada. Não dá pra gente ficar o tempo todinho aqui passando pano. O próprio experiente Wagner Love, ele tem que se ligar que ele já passou por momentos mais ruins como esses que ele tá passando aqui no Sport e deu a volta por cima. No Sport ele teve a chance ali de vencer a partida, porque a história do jogo poderia ser totalmente diferente a partir daquele gol da virada que tava no pé dele ali, uma nova chance depois de ter perdido um gol cara a cara com o Thiago Couto. Nada feito. Bateu um pênalti dos mais ridículos e Haroldo Costa gritou. Eu tenho vontade de gritar só lembrando daquilo. Já fico puto aqui. Porque é muito, assim, foi uma ineficiência das maiores. Foi uma irresponsabilidade gigante de Wagner Love naquele dia. Ah, mas ele também não bateu pra perder não. Cara, se não bateu pra perder, é tu no meio, meu irmão. Entendeu? É bomba no meio, e ninguém quer saber não. Campo inabitável daquele jeito, como é que tu vai bater daquele jeito? Enfim, e o Anderson Moreira, por sua vez, defende o seu jogador, obviamente, fala do Diego Souza que deve continuar na titularidade com a camisa do Sport, o Diego, né? E o Wagner Love contra o Ceará, aparentemente pode ser banco. Eu não vou dizer que vai ser, mas pode ser banco, porque o Anderson, a partir de agora, nessa outra partezinha, fala um pouquinho mais sobre o Wagner Love. E aí dá pra gente entender um pouquinho. E que o Wagner possa continuar buscando o espaço dele e disputando e sendo importante. Quem sabe daqui a pouco a coisa não vira. Ele hoje, por muito pouco, não faz o gol também no primeiro tempo ali, pelo impedimento. Então, a gente, né, eu acho que o torcedor que está chateado com alguma coisa, mas precisa nos ajudar a resgatar o Wagner, que a gente sabe que foi extremamente importante para o Sport nessa temporada. Foi um jogador, sim, dos mais importantes. E a gente precisa do Wagner, com o apoio do torcedor, feliz aqui, sabendo de tudo que ele já fez e ainda pode fazer nessas últimas rodadas.